Oi, oi, gente! Boa noite para todo mundo. Estamos online hoje, já são 8 horas aqui no meu relógio. Já estamos online aqui no canal do Mais Psicólogos. Vou esperar todo mundo chegar para a gente começar o nosso bate-papo de hoje. E o nosso bate-papo de hoje, gente, é um pouquinho diferente. Na verdade, ele é totalmente diferente. Porque, na verdade, a gente não tem tema, né? Normalmente, a gente traz um tema que a gente conversa, tem um norte. E dessa vez não vai ter tema. Dessa vez, literalmente, vai ser um bate-papo com vocês. Então, primeiro eu quero saber se vocês estão conseguindo me ouvir e me ver bem. Pra gente ter o nosso bate-papo de hoje. A Vilma já chegou, boa noite. Elane, boa noite. Iraci, boa noite. A Renata é do Rio de Janeiro, boa noite. E Tainara, boa noite. Boa noite, Natércia. Renata, então, hoje a gente não tem tema. Hoje quem faz o tema são vocês. Online, ao vivo, se vira nos 30. Então, falem dúvidas que vocês tenham, questões que vocês tenham, do que vocês quiserem conversar. Se quiserem saber de mim, da minha profissão, como que começou a minha profissão, porque eu escolhi a psicologia. Se quiserem saber um pouquinho sobre psicologia, ou se tem alguma questão da psicologia que vocês queiram saber um pouco mais, ansiedade, depressão, fobia, transtorno de pânico, relacionamentos abusivos, alimentação compulsória, anorexia, bulimia, o que vocês quiserem saber um pouco mais? O que vocês têm alguma dúvida, alguma curiosidade? Saber um pouco mais da profissão, como é que começa a profissão, como é que o psicólogo trabalha, onde ele trabalha, como é que a gente atua. A minha abordagem, Tainara, é a TCC, a Teoria Cognitiva Comportamental. Psicólogos que queiram saber mais sobre a TCC também podem perguntar. Não psicólogos entusiastas que queiram saber da TCC também podem fazer perguntas. A gente tá aqui literalmente hoje para bater um papo. Então, boa noite pro Guilherme, que também tá vindo, Natércia Alves, Ellen, Gisele, a Isa, boa noite para todo mundo que tá chegando. Enquanto vai todo mundo chegando, vou falar um pouquinho, na verdade, de outras coisas. Bom, primeiro, acho que para quem não sabe, para quem já sabe, vou repetir. Toda terça-feira, às 8 horas da noite, nós estamos online aqui na página do Mais Psicólogos, conversando sobre temas referentes à psicologia. E na verdade, hoje vai ser super diferente, porque hoje não tem tema, mas normalmente tem um tema. Então, se quiserem deixar sugestões de tema, fiquem à vontade. Fora isso, eu, em parceria com o idealizador do Mais Psicólogos, o Rodolfo, nós estamos lançando supervisão clínica. Então, a supervisão clínica é para psicólogos, tá? Então, psicólogos interessados em fazer supervisão na linha da TCC, Teoria Cognitiva Comportamental, mandem recado para a página, deixem um recadinho aqui para a gente conversar e mandar mais informações. As turmas se iniciam na primeira semana de novembro, as vagas estão acabando, tem pouquíssimas vagas, são só 2 turmas. Então, não percam essa chance, tá? A Érica Santana tá perguntando por que eu escolhi a TCC. Érica, seguinte, eu vou explicar da maneira que como que eu comecei a entender o que era a TCC. Primeiro, quando eu cheguei na faculdade, por que eu escolhi a psicologia, na verdade, né? O meu pensamento para escolher a psicologia foi: por que as pessoas tomam atitudes totalmente diferentes para situações iguais? E eu me perguntava isso, e aí na primeira semana de aula da faculdade que eu fiz, eu tenho aquelas dinâmicas dos professores, de, quando você veio, como é seu nome, sua idade, blá, 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 blá. E perguntavam pra mim, por que você escolheu a TCC? Por que você escolheu a psicologia, desculpa? E aí eu falava, porque eu quero entender porque as pessoas diferentes se comportam de maneiras diferentes numa determinada situação. E na verdade, isso não ficou muito claro pra mim na faculdade. Na faculdade eu ia muito pra linha da psicanálise, eu achava a psicanálise muito legal.
de todas as linhas da psicologia que eu tive na faculdade, foi a que eu mais conseguia me identificar um pouquinho. Mas eu também gostava muito da behaviorista, da linha comportamental behaviorista mesmo. E aí eu não entendia por que não podia juntar, porque eu gosto das duas, fazia sentido pra mim. E só na minha especialização, na minha pós-graduação, na minha especialização, que quando eu fui fazer o meu TCC, o meu trabalho de monografia, né, o meu TCC, eu conheci a TCC, que é a teoria cognitiva comportamental. Eu precisava de uma teoria para embasar o meu trabalho. Eu não consegui embasar ele na psicanálise, era um pouco além. Tinha um pouco de comportamental, mas não só. E aí eu acabei achando a TCC no meio disso, me apaixonando e entendendo a psicologia toda ali. Então foi assim que eu conheci a TCC. Tá? A Lê Silva tá me perguntando como que vocês se preparam psicologicamente para atender um depressivo. Lê, eu me preparo para atender qualquer paciente da mesma maneira. Eu não diferencio se é um depressivo, se é um ansioso, se é uma criança, se é um adulto. Eu estudo aquele caso, eu tento compreender o meu paciente por inteiro. Além de ser um paciente meu, é um ser humano que sente, que age, que se comporta. Então eu tento entender toda a trajetória dele, tento compreender ele o máximo que eu consigo. E eu me preparo nisso, tentando relembrar um pouco das sessões anteriores, o que a gente vem conversando, o que o paciente sente de angústia, como eu posso melhorar essa angústia dele, né? Tirar essa angústia dele. E é assim que a gente vai se preparando. Tá? Renata da Silva Guimarães. A primeira pergunta dela é a seguinte: está querendo abrir um negócio, porém estou com tanto medo que estou travando. Com medo de ir e dar com as pessoas e situações. Porém, sei que tenho capacidade e habilidades. Como faço para me livrar disso? Renata, seguinte, abrir um negócio não é fácil, ainda mais na situação que a gente está hoje em dia. O que eu te recomendo, na verdade, é buscar uma consultoria psicológica para resolver essa questão muito pontual sua, para poder te orientar até para você abrir o seu negócio com segurança, né? E para conseguir lidar com ele com segurança, porque não é abrir um negócio e de repente tá tudo certo e montado, é um pouco além, né? Na Tércia, por que eu escolhi a psicologia? Renata, desculpa, acho que eu já te respondi, Renata. Me procura na minha página também, se você quiser. É psicóloga Stephanie Nebol, pra gente conversar um pouco mais sobre essa questão. Na Tércia, por que eu escolhi a psicologia? Seguinte, eu estava em dúvida no meu colegial, no meu ensino médio, sobre o que eu ia fazer da vida, de verdade. Não é uma vocação, não veio desde sempre. Eu sempre gostei muito. Fiz terapia e faço terapia, então fazia terapia no ensino médio e faço até hoje, porque é importantíssimo até para um psicólogo também fazer terapia, né? Seria até ambíguo um psicólogo não fazer terapia, mas eu sempre gostei muito, mas sempre fiquei em dúvida entre algumas outras escolhas. Então eu fiz um teste vocacional que deu psicologia, pesquisei muito psicologia antes. Eu estudei muito antes de entrar na faculdade, entrei direto do colegial, mas estudei, pesquisei e fui atrás para não chegar uma tábula rasa também na faculdade, já ter alguma opinião formada, já ter questionamentos para fazer na faculdade. Mas foi muito natural a minha escolha, ela sempre veio, eu sempre gostei de conversar, sempre gostei de entender o ser humano, entender como a gente pensa, como a gente age, o porquê que a gente age de tal maneira. Sempre tive curiosidade de entender o ser humano em si. Tanto que eu acho que o ser humano, ele me chama a atenção. Como a gente pensa, como a gente age, eu fico observando tudo, assim, é muito... Sempre tive essa vontade de ajudar o próximo, né? De poder minimizar a angústia do outro. Acho que isso é um dos pontos que eu escolhi a psicologia. Tá? Ana Paula, gostaria de saber técnicas para lidar com a compulsão alimentar. Legal, a gente tava falando de mim, agora a gente fala de compulsão alimentar. Bom, mas tudo bem. É o seguinte, Ana Paula, as técnicas... Na verdade, vamos voltar um pouquinho.
qual que é a melhor coisa que a gente tem que fazer para regular uma compulsão, seja ela qual for. Primeiro, psicoterapia. Tá? Primeiro de tudo, psicoterapia. Segundo, dentro da psicoterapia, você fazer uma psicoterapia focada para essa questão. Compreender se de fato a compulsão é a questão, se tem alguma questão que te gera a compulsão. O que eu posso te falar, assim, por cima, é começar a diferenciar o que é fome biológica do que é fome emocional. Então, quando você tá com fome, assim, você sente seu organismo com fome, você tá muito tempo sem comer, e aí você sente o estômago roncar, você fica mais irritadiça, você sente que você tá com fome, que o seu corpo precisa, que você precisa comer, ou não tá fazendo nada, tá vendo um filme, tá em casa de bobeira, ou tá no trabalho e tá aquela hora vaga do trabalho. E aí você fala, não tô fazendo nada, vou comer alguma coisa. Ou você comprou uma coisa muito gostosa, que você goste muito, e aí você, putz, mas é tão gostoso, mas eu gosto tanto, quero, e aí você acaba comendo sem estar com fome porque você quer muito aquela coisa, aquela comida, no caso. Então tem essa primordial diferença. Conseguir descobrir se você tá com fome, ou se você tá com fome biológica, ou se tá com fome emocional. E aí disso tem todo um trabalho de psicoterapia para você conseguir compreender, entender o porquê que vai ser fome emocional, o porquê que você tá com essa fome, e todo um trabalho em cima disso. Então, minha recomendação é psicoterapia focada, né? Se quiser mais algum detalhe, a gente conversa mais depois. A Vânia, eu tô indo na ordem aqui. Se eu pular alguma, vocês mandam de novo, porque às vezes a ordem não chega certinha pra mim, tá? A Vânia Gomes, pode explicar um pouco sobre depressão pós-parto, depressão recorrente e depressão contínua? Que dura muito tempo. Vânia, a depressão pós-parto, na verdade, ela tá muito mais relacionada não é a maternidade em si, mas ela tá muito mais relacionada a tudo que envolve a chegada de uma criança, e ao mesmo tempo, quando você perde um pouco da sua identidade como pessoa e tem a identidade de mãe que você cria junto, tem muito mais uma coisa focal. A depressão por si só, primeiro que a gente tem que saber diferenciar a tristeza do sofrimento da depressão. Tristeza e sofrimento é uma coisa, a depressão é outra. Né? A tristeza e o sofrimento, eles têm um foco, eles têm um motivo e eles têm uma duração pequena e média. Na verdade, a depressão, ela não tem nenhum foco, né? Você não sabe o que acontece, que você fica deprimido. Porque, por exemplo, todo mundo tem dias ruins. Então, você acorda num dia, por exemplo, hoje aqui em São Paulo, que tá um dia super cinza, que tá frio, que dá vontade de levantar da cama, dá vontade de tirar o cobertor. E aí, ai, tô deprimida. E não é. Você só não tá num bom dia, é um dia que não tá legal. Então, você primeiro tem que saber diferenciar isso, pra depois conseguir compreender se é um quadro de depressão ou não. Pra TCC, pra linha que eu sigo, a depressão, ela tá muito mais relacionada a questões que você vivenciou na sua infância. E ela tá muito mais relacionada também a como você percebe as situações. E normalmente a pessoa deprimida, ela sempre tem um viés negativo. Então pode ser uma situação positiva, pode ser uma situação neutra. Ela sempre vai ver aquela situação como uma situação negativa. Ela sempre vai conseguir negativar todas as situações à sua volta. Então a diferenciação é um pouco isso, tá? Então, a Ângela tá dizendo a depressão que tem motivo, foco, luto. Por exemplo, o luto é um estado de sofrimento abrupto, contínuo, mas o luto tem um foco. A depressão não tem foco. O luto é você sentir a perda de algo, seja esse algo que for, um cachorro, um objeto, uma pessoa, o que for.
A depressão não necessariamente ela tem foco. Você entendeu a diferença? O luto, você passa pela depressão, pela raiva, pela indignação, pela aceitação, pela frustração. A depressão em si não necessariamente é um luto, mas quem tem luto pode chegar a ficar no estado depressivo. Viviane, eu não recebi sua pergunta, porque eu tô seguindo uma ordenzinha aqui que vai vindo. Vai mandando até eu conseguir responder, tá? Na Tércia, você falou que se identifica com a teoria behaviorista. Qual a sua visão do ser humano? E a teoria que todo mundo ser uma tábula rasa, não existe nada inato no ser? Ah, você, hein? A minha visão do ser humano é que a gente nasce uma tábula rasa, a gente nasce sem nada. A gente não tem traumas subjetivos, inconscientes, nada, nem do parto, nada. E o que a gente vem sentindo, a maneira como a gente vem se comportando, a maneira como a gente vem agindo e pensando, vai sendo criada através das situações que a gente vai vivenciando. Então a gente vai vivenciando, vai vivendo situações, e essas situações vão moldando as nossas perspectivas sobre pessoas, sobre coisas, sobre lugares. O que eu falo que eu me identifico com a teoria behaviorista é que existe a punição e o reforço. Tanto punição e reforço contrários também. Por exemplo, quanto mais você faz, mais você é punido, mais você quer fazer. Como você faz, você é punido, você para de fazer. Essa parte da teoria behaviorista, eu acredito que é verdade. Porque se você tá fazendo alguma coisa e você é reforçado por estar fazendo, você vai continuar fazendo para ganhar reforço. É nisso da behavioria que eu acredito. Entendeu? Mas isso não é tudo, porque existe a percepção das vivências, existe como você se comporta com o meio, como você sente o meio. O behaviorista, ele não vou falar que ele não acredita, mas para ele não tem consciente, não tem inconsciente, não tem sentimento, é só comportamento. E eu acredito em sentimentos, eu acredito que tem consciente, inconsciente e que tem uma ligação entre comportamento e sentimento. Entendeu? Então, você é reforçado, você ficou feliz porque você é reforçado. Ou você é punido, você ficou triste porque você é punido. Entendeu? Pro behaviorista não necessariamente tem essa ligação, esse link. Camila, o tema é não ter tema. O tema é vocês fazerem perguntas e a gente vai fazendo um bate-papo. Já perguntaram de mim, já perguntaram da minha profissão, já tivemos questões sobre a depressão. Estamos aqui batendo um papo. Do que vocês quiserem saber, a gente vai conversar um pouquinho mais. A Vânia tá perguntando: depressão pode ser uma ausência de resiliência? Não. Depressão não tem nada a ver com resiliência pra ter... Gente, tudo que eu tô falando aqui não é verdade absoluta. Existem profissionais que vão falar outras coisas. Existem pessoas que vão falar de outra forma. Aqui é a minha visão sobre tudo isso. Então, a minha visão sobre a depressão, a ansiedade, o luto, o que for, é a minha visão, é o meu entendimento da psicologia, da terapia cognitiva comportamental, tá? Não é verdade absoluta, por favor, não pensem que eu sou a pessoa certa. Eu acredito nisso, eu vejo isso. Existem profissionais que falam de outro jeito. Por exemplo, a depressão, porque eu entendo da psicologia, não é ausência de resiliência. Resiliência é outra coisa. Resiliência é você ter uma sensibilidade, vamos falar assim, para você se adaptar a situações diversas muito fácil, né? Uma pessoa resiliente uma pessoa adaptativa, que consegue se adaptar muito fácil em várias situações diferentes. Isso para mim não cabe com a depressão. Não é uma coisa que se relaciona, entendeu? A Ângela, da mesma forma que tem paciente que está com depressão, porém não apresenta tristeza. Exato. Boa noite, Veralice. Jéssica, a depressão pós-parto pode perdurar por quanto tempo? Jéssica, a gente caracteriza a depressão pós-parto até 1 ano depois do nascimento do bebê. Depois a gente já trata como uma depressão crônica ou uma depressão por si só, não uma depressão pós-parto. Tá? Jéssica Vieira, um luto não resolvido, não vivido, pode desencadear uma depressão? Que questão
Pode e não pode. O que eu quero dizer com isso, né? A louca que responde não responde nada, né? Um luto não resolvido ou não vivido, ele pode desencadear, não vou dizer uma depressão. Como você não resolve, você não consegue seguir em frente. E como para TCC a gente vive vivências e vive através de perspectivas das situações, fica difícil você conseguir seguir em frente de fato se você não vivenciou aquele luto. Até porque aquele luto ele fica te barrando em certas situações da vida. Não tô dizendo que isso faz com que você não siga em frente de fato. É mais uma questão de você precisa passar por ele para ficar bem de fato. Exemplo, o luto de um relacionamento, que você terminou um relacionamento e isso também pode gerar um luto. Você até consegue entrar em outro relacionamento não vivenciando o luto da sua relação passada. Mas isso não pode não te trazer tantos benefícios para sua próxima relação. Fez algum sentido isso? A Georgia. Existe cura para transtorno de ansiedade generalizada? Qual o ramo da psicologia mais indicado? Jorge, eu indico a TCC, não só porque é a linha que eu sigo, mas eu acredito que ela é a linha que trabalha mais com um presente. Então, como a tag tem muito a ver com o presente ou com o futuro, ou uma hipótese de um futuro perigoso, eu acho que ela pode te ajudar melhor. E eu não vou te falar em cura, eu não gosto de falar a palavra cura. Eu gosto de falar de remissão de sintomas até você não se sentir mais prejudicada por eles. Fez sentido essa resposta que eu te dei? A Angela tá tendo uma coisa muito legal aqui, que os psicólogos divergem entre si. Putz, muito. Muito, muito, muito. Gente, e psicólogo a gente diverge, a gente não concorda com tudo, porque cada um tem uma linha teórica diferente, e aí tem linhas que realmente veem o ser humano de uma forma totalmente diferente. E como é um estudo que você tem que entender e compreender aquele paciente, tem muito da sua subjetividade também, tem muito do como você compreende aquela teoria e como você aplica aquela teoria para aquele paciente. Então, por mais que muitos psicólogos sigam caminhos até parecidos, dependendo da abordagem, não é uma coisa que é 100% igual a todo mundo, né? Então, com certeza a gente diverge muito entre si, mas também concorda muito entre si. Renan, como saber se uma criança de 2 anos é autista? Gente, pergunta difícil que vocês estão fazendo. É muito difícil responder assim. Como saber? Né? Não dá pra topicar. Tipo, faz isso que você descobre. Não dá. Você tem que levar num psicólogo, você tem que levar num neuro, você tem que levar num pediatra, você tem que levar numa equipe multidisciplinar que vai formar um laudo pra compreender se essa criança é autista e compreender o nível de autista que essa criança tem, porque existem níveis diferentes de autismo também. Não é, ele não fala, ele não come, ele não olha pra cima, ele não se relaciona, ele é autista. Não. Tem muita coisa envolvida pra você diagnosticar uma criança como autista e é um diagnóstico muito, mas assim, muito com neon. Muito detalhado, muito tênue, muito específico pra ser feito, tá, Renan? Então, buscar o pediatra dessa criança, buscar um psicólogo para essa criança, buscar um neuro para essa criança, para todos eles juntos conseguirem fazer o diagnóstico adequado. Porque pode ser autismo, pode ser Asperger, pode ser um monte de coisas, pode ser uma falha no desenvolvimento, pode ser um monte de coisas, tá? Então é muito difícil falar assim, de bate-pronto, né? Não tem como te falar, assim, mesmo que eu quisesse, não tem como, porque é muito tênue, é muito específico de cada criança, tá? Jéssica, é normal que um psicólogo se sinta confuso e viva dilemas na vida pessoal? Claro. Gente, psicólogo, além de psicólogo, é uma pessoa. Além de pessoa, é um ser humano, igual a todo mundo.
igualzinho, né? Que tem pai, mãe, irmão, irmã, tio, esposa, marido, filho, periquito, papagaio, cachorro, conta pra pagar, tudo igual. A gente não é um ser iluminado, o paciente fica fazendo o dia inteiro, não. A gente tem dilemas, a gente tem questões, a gente é gente como a gente. A gente é gente, a gente faz terapia, a gente faz supervisão, a gente faz tudo, né? Porque a gente também tem que saber os nossos limites, também saber como viver de uma maneira que tenha uma qualidade de vida bacana. Psicólogo é gente como a gente. Aí, outra pergunta da Jéssica. Como proceder quando a punição é aplicada e não a mudança de comportamento? Vamos voltar assim, Jéssica. Que punição, que comportamento que tem que ser mudado, quem aplicou essa punição, como que essa punição foi aplicada, por que ela foi aplicada. Muito a se questionar ainda. Como proceder quando a punição é aplicada e não a mudança. Eu não sei que mudança você quer provocar, não sei que a punição você aplicou. Não sei, não sei te responder porque tem que ser muito mais detalhada essa questão. Se você quiser conversar um pouco mais comigo, Jéssica, tem a minha página. Gente, assim, perguntas que vocês querem fazer e não querem se expor. Quiserem conversar comigo de alguma outra coisa, tem a minha página no Facebook, que é psicóloga Stephanie Nebó. Pode mandar mensagem, pode perguntar o que for. Tô lá também pra gente conversar sempre. A nossa live de hoje é vocês perguntando, eu respondendo, é tipo uma sabatina, né? Vocês perguntam, eu respondo. Pra tirar um pouco de dúvidas do que vocês têm, curiosidade do como o psicólogo trabalha, como que eu trabalho, a minha área de formação, onde eu me formei, por que eu me formei, questões sobre variados temas da psicologia que vocês têm dúvida, psicólogos também, estudantes de psicologia que tem alguma dúvida, precisam de algum auxílio. A gente também tá aqui expondo pra vocês, na verdade, que daqui 1 ou 2 semanas. Primeira semana de novembro, daqui uma semana a gente vai começar turmas de supervisão clínica para TCC. Então, psicólogos que estão aqui, que gostam da TCC, que sigam a linha da TCC e queiram fazer uma supervisão clínica, a gente está abrindo vagas, são 2 turmas, quarta-feira à noite e quinta-feira de manhã. Gente, juro que as vagas estão acabando real. Tipo, real, as vagas estão acabando. Então, quem quiser, vai lá, manda uma mensagem aqui ou manda uma mensagem para a página do Mais Psicólogos para se inscrever. E é isso. Então, gente, mandem perguntas, dúvidas, curiosidades, que eu tô aqui pra gente bater um papo mesmo. Assim, vocês querem reclamar do horário de verão, vocês querem falar da novela, vocês querem perguntar alguma coisa de psicologia, perguntar de mim, o que vocês quiserem saber, a gente tá aqui pra conversar. O que mais que dá pra reclamar? Reclamar do horário de verão, uma galera reclamou semana passada do horário de verão. Se quiser reclamar aqui, pode reclamar. Do tempo, do que vocês quiserem. A Daniele Ferreira. Como lidar com o sentimento de raiva na criança na psicoterapia? Só responder pra Cris. Cris, o assunto não tem tema. O tema é vocês me fazerem perguntas e a gente vai batendo um papo e conversando. E até ia falar pra vocês, se vocês quiserem ir conversando e dando a opinião de vocês sobre questões aqui que as pessoas estão trazendo. Então, por exemplo, a Daniele trouxe aqui como lidar com o sentimento de raiva na criança na psicoterapia. Se alguém quiser conversar e contar a sua versão, bater um papo, vamos conversar todo mundo, que eu vou lendo aqui e a gente vai conversando. Bom, a Daniele, como lidar com o sentimento de raiva na criança? Daniele, você tá perguntando como psicóloga, eu estou deduzindo, né? Na verdade, a raiva para a criança é um sentimento muito legal de ver na terapia, ela tá soltando aquele sentimento. E, na verdade, para o psicólogo, se uma criança tá soltando a raiva, é abrir esse espaço, deixar ela esbravejar, deixar ela soltar essa raiva, pôr para fora, até para compreender o que tá trazendo essa raiva para essa criança.
se é alguma relação na família, alguma relação na escola, alguma coisa dela mesma. Então, dá abertura para essa criança no setting terapêutico, soltar essa raiva, seja com brinquedo, seja com jogo, seja com caixinha de areia, o que for, o que você tiver à mão ali, seja num desenho, e até questionar por que ela tá com essa raiva, o que é essa raiva para ela, como que essa raiva faz ela se sentir, deixar a criança experimentar esse sentimento de raiva, nomear, né? Eu acho que quando a criança consegue nomear a raiva é melhor ainda, porque ela vai estar aprendendo a lidar com um novo sentimento para ela. Então é isso. A Jéssica, é possível ser empático sem envolvimento pessoal durante a terapia? Eu acho que é primordial, na verdade, Jéssica, para qualquer psicólogo não ter um envolvimento pessoal na psicoterapia. Claro que você tem uma empatia pelo seu paciente, é claro que tem pacientes que vão te trazer uma empatia maior, que você vai se identificar mais em querer ajudar, em querer auxiliar, em querer que aquele paciente melhore, porque você quer ver aquela melhora, porque você tem algum carinho por ele. Mas no âmbito pessoal eu acho que é muito complicado, né? É possível sim, e na verdade o correto a ser feito. A gente não pode misturar a nossa pessoa física com a nossa pessoa jurídica, vai. Eu não posso misturar a pessoa Stephanie com a psicóloga Stephanie, né? A psicóloga Stephanie é uma, a pessoa Stephanie é outra. Eu não posso transparecer isso pro meu paciente, eu não posso dizer pro meu paciente nada pessoal meu, a não ser que eu queira, ou que já é meio, né? E mesmo assim, é muito difícil você falar que você tem que se envolver pessoalmente, né? Você tem que saber essa diferenciação entre o profissional e o pessoal. Por exemplo, sei lá, um advogado, um administrador, um contador. Sei lá, a pessoa não é contadora, advogada e administradora, que eu falei, né? Administradora nas horas de lazer. É a pessoa física, é o fulano ali. Então, o psicólogo também. O psicólogo é o psicólogo ali no setting, mas depois ele é a pessoa física. Então, não seria bacana, não é recomendado esse envolvimento pessoal, tá? Deu pra responder sua dúvida? Ó, aí, Eliane Fernandes. Eu não sei discutir. Quero logo dar um tiro e uma facada. Chama a polícia a fazer escândalo. Não sei lidar com fofocas, deboche e ironia. Uma vez, um sujeito pegou meu e me ligou dia e noite perturbando. Meu marido do meu lado e eu pedindo pra ele parar. Peguei a arma e fui na academia. Sorte que ele não estava... Eliane, eu não sei se você mandou outra mensagem que eu não veio, só veio essa. Eu não entendi a sua pergunta. Na verdade, eu até, assim, é um relato seu do quê? Parece-me que é algo com ciúme. Eu não entendi. Eu vou até ler de novo. Eu não sei discutir, quero logo dar um tiro e facada, chamar a polícia, fazer escândalo, não sei lidar com fofoca, deboche e ironia. Ponto. Uma vez um sujeito pegou o meu número e me ligou, dia e noite, me perturbando. Meu marido do meu lado, eu pedindo pra ele parar. Peguei a arma e fui na academia, sorte que ele não estava. O que você quer que eu responda? É uma pergunta ou é um desabafo? Que você não aguenta... Ah, que você não sabe se controlar com certas situações. Tá. Tava tentando chegar nisso, que bom. Eliane, o que eu posso te dizer de você controlar seus impulsos, vamos dizer assim, né? Eu acho que tem muito mais a ver com você conseguir controlar seus impulsos. O que eu posso te perguntar você já fez psicoterapia? Já pensou em começar esse processo para conseguir compreender um pouco melhor essa questão de não conseguir se controlar em certas situações?
porque às vezes é o mais indicado, porque tem pessoas que realmente não, como a gente fala, né, que tem pavio curto, que são muito irritadas. A gente trabalha isso para a pessoa conseguir manter mais um ponto de equilíbrio, vamos dizer assim, né? Então acho que ia ser bacana se você quiser conversar um pouco comigo depois, Elaine, acho que tô falando seu nome errado até, desculpa. Me procura na minha página, que é psicóloga Stephanie Nebó, e a gente conversa um pouco mais sobre isso, para tentar um processo de psicoterapia e tudo mais. Jéssica, você trouxe um fato, putz, a gente podia passar uma live conversando do que aconteceu em Goiânia, não é mesmo? Qual é a opinião de vocês sobre o que aconteceu em Goiânia? Nossa, vamos conversar sobre isso. Muito, muito, muito. Deixa eu ler o que a Jéssica falou. Nesse recente fato que abalou Goiânia, onde o adolescente atirou em seus colegas, o fato motivador seria possivelmente bullying e a ausência de um acompanhamento da família e da instituição escolar. Como um psicólogo faria o acompanhamento desse jovem? Pois acredito que ele foi tão vítima quanto os demais. Jéssica, gente, esse caso de Goiânia, eu vi uma reportagem, eu não lembro onde foi, dizendo que bullying não justifica o que essa criança fez. Eu não vou dizer que o bullying é desculpa, e não vou dizer que, porque ele sofreu bullying, ele tinha ele podia fazer. Vamos falar assim, ele podia fazer e tudo bem. Não, né? Errado, ele foi errado. Tá todo mundo errado nessa história. A escola tá errada, os pais dele estão errados, os pais dos outros alunos estão errados, os alunos estão errados, tá todo mundo errado. Por quê? Primeiro eu vou dizer, por que eu tô falando isso? Primeiro, eu faço consultoria de bullying em escolas aqui em São Paulo. Existem bullings, né, de todos os tipos, em todas as escolas, sejam escolas de classe média baixa, sejam escolas de alto padrão. Existe bullying. O bullying tá cada dia mais pesado e surpreendente e agressivo e massivo em cima de crianças e adolescentes. E assim, vocês concordam comigo ou não? Eu vou perguntar assim, de verdade, vocês concordam comigo ou não? Para um adolescente chegar ao ponto de pegar uma arma da mãe e levar pra escola, você acha que esse adolescente estava sofrendo bullying só há 4 dias porque ele não passava o desodorante há 4 dias? Fora isso, nenhum professor reparou que estava tendo bullying na sala de aula? Nenhum colega dos 20, 30 colegas que ele tinha em sala de aula não teve a consciência que estava rolando bullying na sala de aula e pedir para um professor, ou ir falar com o professor, ou ir buscar alguém da escola para contar, olha, tá acontecendo isso? Não teve alguma conscientização dos pais de perceberem que o filho estava mais retraído, o filho não tinha mais amigos, o filho chegava triste. Os pais não se preocuparam em ver a mudança de comportamento do filho? Então, gente, tem muitas questões pra gente fazer até compreender essa questão do bullying em Goiânia. Eu acho que a criança que deu o tiro foi tão errada quanto a quem infelizmente recebeu o tiro e acabou falecendo, que tá tão errada quanto o pai das vítimas, tá tão errada quanto a escola, tá tão errada quanto tudo. O bullying, ele não acontece sozinho. A definição de bullying é uma violência física ou psicológica de um aluno para com outro aluno, ou de um grupo de alunos para com um aluno, ou de um grupo de alunos para com outro grupo de alunos. Ponto. Existem diversos tipos de bullying. Bullying verbal, bullying físico, bullying psicológico, bullying material, cyberbullying, bullying sexual. Existe assim, só de contar assim já contei 6, que é os que eu trabalho mais nas escolas. E as crianças hoje em dia, gente, por incrível que pareça, assim, eu dou essa consultoria e eu pergunto pra eles assim, quem já fez bullying? Metade não levanta a mão. Quem já sofreu bullying? A sala inteira levanta a mão.
Aí eu vou trazendo exemplos pra eles do que é e o que não é bullying, e eles percebem que tanto já sofreram quanto já fizeram. Todos. Todo mundo já passou por bullying na escola. Eu, você aí, todo mundo já passou por bullying na escola. A diferença é que hoje em dia existe essa palavra, bullying, que na verdade bullying vem da palavra bully, que é na verdade significa valentão, brigão e tudo mais, que um pesquisador, foi inglês, não me recordo agora, que deu esse tema, deu esse nome. E esse nome ele apareceu depois de um massacre numa escola, onde um adolescente chegou atirando contra a metade da escola. E aí ele foi pesquisar e chamou isso de bullying. E, gente, tá tudo errado. A gente tem que pensar assim, uma criança, um adolescente, para ter o pensamento racional de pegar uma arma e levar uma arma para a escola, saber que uma arma pode tirar a vida de um colega, o quanto essa criança não tá em sofrimento, o quanto essa criança já não passou, já não sofreu, já não tá com ódio, com raiva de toda aquela situação. É certo o que ele fez? Não, óbvio, não vou defender, não é certo. Mas é certo a escola não ter visto bullying, os colegas de sala não terem visto bullying. Ninguém é vítima nessa história. Ninguém. Ninguém é vítima. Todo mundo tem uma parcela de culpa. E isso é o mais importante. A Jéssica tá... a Eliane ali da psicóloga. Sim, a psicóloga me cobrou o que já tinha depositado e eu achei o cúmulo. Você tá falando de dinheiro aqui, ou Elaine? Não entendi muito bem. A Jéssica Vieira, toda a escola deveria disponibilizar em sua coordenação pedagógica um psicólogo. Jéssica, a questão não é só ter o psicólogo, porque tem escolas que têm psicólogos que não fazem essa psicoeducação. O que eu falo, o que eu tô falando aqui é psicoeducação. É você ensinar. Você chega numa sala de aula, seja qual for, e pergunta, gente, o que é bullying? Todo mundo sabe responder o que é bullying. Mas, e como faz, e como se defender, e como não fazer mais, que as crianças hoje não sabem, porque tudo é bullying, tudo é uma forma de bullying. Então, é uma psicoeducação que tem que ser feita em conjunto, família e escola. Não é só a família educar e os pais largarem mão, nem só os pais educarem e a família não tá nem aí. O psicólogo na escola, ele tem que, além, assim, tem o coordenador pedagógico, tem o psicólogo que tem que estar em conjunto. Não adianta só ter psicólogo na escola, não adianta só ter coordenador pedagógico. Tem que ter os dois, e os dois andarem de mãos juntas, assim, saberem o que fazer. Porque, por exemplo, aquele aluno que chama a atenção de todos os professores de uma forma negativa, que grita na sala, que fala, que anda, que fofoca, que tira nota baixa, não adianta só levar para o orientador pedagógico, para a orientadora, para responsável dos professores e falar que é só o desempenho dele na escola. Não. Tem que entender o porquê que ele tá assim. E onde está a psicóloga para fazer isso, entendeu? Tem que ser um conjunto. Aí a Jéssica tá dizendo... durante o seu processo de formação, qual foi o conceito ou preconceito mais difícil de ser desconstruído? Pode sim, Érica, a gente tá falando de tudo. É que a gente tá falando aqui de Goiânia, mas pode perguntar de tudo. Deixa eu responder, a Jéssica já te respondo. Durante meu processo de formação como psicóloga, você quis dizer, né? Qual foi o conceito ou preconceito mais difícil de ser desconstruído? O conceito ou preconceito mais difícil de ser desconstruído? Eu acho que não teve nenhum que foi difícil de ser desconstruído. Eu acho que foi mais... Oi, Fábio, me manda sua pergunta que eu respondo. Eu não recebi nenhuma pergunta sua. Nem sua, Maurício, não recebi nenhuma pergunta sua aqui também. Eu aprendi tantos... E não chegou aqui. Gente, tem pergunta que não chega pra mim. O Fábio tá dizendo que a dele veio antes da Jéssica. Às vezes não aparece pra mim todas as perguntas. Então, se eu não respondi, é porque eu não tô lendo, porque eu tô lendo uma por uma de cada vez. Então, se eu não tô lendo, é porque não tá aparecendo aqui pra mim. Então, vão mandando até eu conseguir ler, até eu conseguir aparecer.
E se eu finalizar a live e não ver a pergunta de vocês e não responder, eu vou responder. Toda semana eu faço isso e hoje não vai ser diferente, obviamente. Eu respondo comentário por comentário, eu pessoalmente respondo um por um. Então, se eu não responder aqui ao vivo, não se preocupa que eu vou responder depois nos comentários um por um. Mas vai mandando até eu conseguir ler. Eu juro que eu tô lendo na sequência que aparece aqui pra mim, tá? Bom, deixa só aqui a questão da Jéssica. O conceito mais difícil de ser desconstruído. Eu aprendi tanta coisa, Jéssica, que foi mais difícil conseguir compreender todos os conceitos e conseguir diferenciar um do outro, porque tem conceitos que são muito parecidos, do que algo de ser desconstruído na psicologia, tá? A Erika perguntou aqui, pode perguntar sobre depressão depois da cirurgia bariátrica. A Soraya tá dizendo que nem pra ela aparece a sua pergunta, viu, Fábio? Gente, eu não tô brincando, que não aparece mesmo. Eu vou até mostrar aqui pra vocês. Pera aí que eu tenho que achar. Ó. Tá vendo? Ó, tá exatamente assim pra mim, ó. Eu tô lendo tudo que tá aparecendo, eu vou lendo. Então, o que não aparece, ó. Tá vendo, ó, Fábio? Tá vendo, ó? Não tá aparecendo pra mim. Mas vão tentando mandar que a gente dá um jeito de responder, tá? Ou eu vou responder... E assim, pode ter certeza que eu vou responder todas depois, um por um. Isso eu sempre faço, pra gente sempre poder conversar mais. O que você quer saber, Erika, sobre depressão depois da cirurgia bariátrica? Ah, você tá vendo, né, Fábio? Que, ó, não é culpa minha. O que você quer saber mais sobre a cirurgia bariátrica, Erika? Você pretende fazer? Alguém fez? Você já fez e veio uma depressão? A cirurgia bariátrica, ela tem muito uma questão de... Na verdade, assim, até para você fazer a cirurgia bariátrica, você tem que passar por um acompanhamento psicológico para ver se você tá apto a fazer ou não. Quando você faz a cirurgia bariátrica, tem muitas questões envolvidas, né? A autoestima, a compreensão do que está acontecendo com você, com o seu corpo. O mais importante é você conseguir fazer um acompanhamento psicológico nessa hora, para que não volte a sua cirurgia que você batalhou para fazer, que você quis tanto fazer. Então, o que eu tô te perguntando, Erika, você faz um acompanhamento de psicoterapia? Você tem um acompanhamento de algum profissional, de um psicólogo para te orientar, para te auxiliar nesse momento, que é um momento muito tênue. É uma mudança brusca, não só de você física, é uma mudança brusca de você como pessoa. Tudo muda, né? Literalmente tudo muda. Então tem que ter um acompanhamento psicológico bacana para você conseguir lidar com essas mudanças da melhor maneira possível, para você não perder a sua cirurgia e para você conseguir lidar bem com esse novo corpo, com essa nova mente, com essa nova maneira de vivenciar as coisas. Então, você já fez psicoterapia? Você faz psicoterapia? Você tá falando que você fez a cirurgia 5 meses atrás, né? Mas você faz o acompanhamento? Fábio, ó, ainda não recebi sua questão. Maurício, não recebi sua questão. Tá? Não recebi a questão de vocês ainda. Eu tô até... Vou esperar vocês mandarem mais alguma questão, mais alguma curiosidade, mais alguma dúvida. Aqui, ó, o Igor. Fábio, não aparece a sua pergunta. Eu juro, vai mandando que mesmo se acabar a live eu vou te responder depois, porque aqui pra mim agora não tá aparecendo. Ou se alguém tá vendo a pergunta do Fábio, manda aqui por ele pra gente responder pra ele. O Igor tá falando, em processo de tratamento de uma criança que passou por bullying, o que é mais difícil tratar nesse indivíduo? Bacana essa pergunta, Igor. Uma criança com bullying, né? Uma criança que sofre bullying na escola, o mais difícil para ela é... Primeiro, depende do bullying que ela tá sofrendo. Se é um bullying físico, se é um bullying sexual, se é um bullying material. Depende de que tipo de bullying aquela criança tá sofrendo.
Mas o mais difícil de tratar nele, na psicoterapia, nessa criança, é trazer ferramentas para ele para que aquele bullying não vire um trauma, não vire uma percepção sobre ele que ele carrega ao longo da vida dele, seguindo a linha da TCC sobre percepção em situações. E também mostrar para ele que isso é um bullying, explicar para ele que não é correto fazer isso e que ele revidar com aquela criança da mesma maneira não vai ser a forma correta. É literalmente ensinar o que é o bullying para aquele paciente, para ele, quanto mais você fala sobre, é assim, como se fosse um monstro. Então ninguém fala, então todo mundo morre de medo. Quando você fala, quando você traz e deixa a pessoa mais a par da situação, a criança mais a par, mais consciente de tudo isso, fica mais fácil para ele compreender o que é e não sofrer. O importante para uma criança que sofre bullying no processo de psicoterapia é fortalecer ele para que aquilo não não desencadeie algo maior depois. E óbvio, todo paciente que chega com queixa de bullying na terapia, no consultório, primordial é o psicólogo buscar a escola, junto com os pais, né? Os pais autorizarem a criança, autorizar o psicólogo ir à escola, conversar com essa escola. Falar, oi escola, tudo bem? Então, sabe seu aluno fulano? Então, ele tá sofrendo bullying. E aí, o que vocês vão fazer a respeito disso? Porque a escola também tem que se responsabilizar para que isso não aconteça dentro do seu ambiente. Tá? A Jéssica tá perguntando, é comum que uma mãe não consiga doar ou dar amor ao filho por vê-lo como empecilho ou por achar que ele veio em um momento impróprio? Como acompanhar? Como vou começar a te explicar isso, Jéssica, de uma maneira sucinta e resumida? Primeiro, a gente tem uma concepção de mãe meio construída, muito doida, literalmente, porque não é porque você é mãe que você obrigatoriamente tem que amar aquela criança. Porque se toda mãe amasse a criança que tem, não existiriam abrigos, não existiria abandono, não existiria mãe que maltrata e tudo mais. Então, doar amor, dar amor ao filho, não é uma coisa assim intrínseca. Falar assim, vai, que todo mundo fala, quando você for mãe, você vai ser o melhor amor da sua vida. Tem gente que não quer ser mãe, acaba sendo mãe e acaba não conseguindo amar aquele bebezinho, aquele ser humaninho ali. E ok. Né? Não dá, às vezes não consegue. É normal, às vezes, acontecer isso, né? Não vou falar que é comum. Até porque as mães que sentem isso não falam sobre. E as que falam se sentem crucificadas, às vezes até são crucificadas por isso. E ver o filho como um empecilho, ou por achar que ele veio em um momento impróprio, como acompanhar? Na verdade, não é como acompanhar, é o que essa mãe espera. Na verdade, ela sentiu que ela não ama aquela criança. E o que ela deseja? Ela deseja amar aquela criança? Ela deseja formar um vínculo? O que ela quer nesse momento, Jéssica? E aí, dependendo do que ela quer, a gente faz um acompanhamento psicoterápico para auxiliar ela da melhor maneira possível, tá? Tamires tá me perguntando como eu trabalho o bullying dentro da escola. Tamires, eu faço uma pequena consultoria com a escola. Eu dou aula para os alunos, são algumas aulas dirigidas. O que eu faço? Vou falar exatamente o que eu faço. Primeiro, eu dou uma aula teórica explicando o que é o bullying, como surgiu o bullying, o que é a pessoa que faz o bullying, quem pratica o bullying, quem sofre o bullying, quem é testemunha do bullying, como que isso acontece, quais são os tipos de bullying. Num segundo momento, eu passo um filme
que mostra o bullying numa escola. É uma história baseada em fatos reais. Eu não vou lembrar. Chama Um Grito de Socorro, o nome do filme. Um Grito de Socorro é um filme holandês, se eu não me engano, é bem legal. Tá disponível no YouTube, se vocês quiserem, eu deixo o link aqui pra vocês depois. Passa esse filme, pra elas verem que o que eu tô trazendo na teoria existe na prática. E num terceiro momento, eu trago essas crianças, esses adolescentes, pra uma reflexão. O que é uma reflexão? Gente, o que vocês entenderam? O que vocês fazem sobre? Como vocês agiriam no lugar daquele filme? O que vocês fariam de diferente? Como era antes a sala de aula de vocês e como que é agora essa sala de aula de vocês? Então, finalizar com essa parte mais subjetiva para ver de fato que eles compreenderam ou não. Eu trabalho desse jeito o bullying dentro da escola. Com os alunos, tá? Primeira parte com os alunos. Com professores. Desculpa. Eu faço os professores assistirem essas aulas nas salas de aula, eu faço eles assistirem, porque daí eles escutam o que os alunos têm a dizer, eles também prestam atenção aos tipos de bullying que existem, porque por mais que a gente fale sobre bullying, não são todos que estão preparados de fato e fazem uma reciclagem para entender o bullying. E converso com eles falando se vê algo diferente, se vê algo esquisito, buscar a psicóloga da escola, buscar a orientadora educacional da escola, convocar os pais, perguntar para esse aluno se está tudo bem, se ele pode ajudar de alguma maneira, sair um pouco do papel de professor e ir para o papel de educador. O professor é um educador, né? Então sai daquele papel de a professora de história e ir para o papel de educadora, que sabe como lidar, como manejar com uma criança, com um adolescente, para poder auxiliar aquela criança e aquele adolescente da melhor maneira possível. Vocês têm mais alguma pergunta, gente? Mais alguma curiosidade, alguma dúvida que vocês queiram tirar sobre a minha pessoa, sobre coisas a ver com a psicologia, sobre algum tema de atualidades que aconteceu essa semana, como a gente falou um pouquinho aqui de Goiânia? Alguma outra pergunta? Dúvida, sugestão, crítica? Estamos abertos a tudo, sempre. O que eu quero deixar de recadinhos novamente é que a partir da semana que vem vai estar acontecendo um grupo de supervisão clínica para psicólogos na abordagem da TCC. Faltam pouquíssimas vagas para serem preenchidas, então quem tiver interesse, manda mensagem aqui na página do Mais Psicólogos ou manda um eu quero aqui nos comentários, manda falar eu estou interessado nisso. Pra gente entrar em contato com vocês. Começa a semana que vem. Vão ter 2 turmas, de quarta-feira à noite e quinta-feira de manhã. Então, quem quiser se inscrever, fica à vontade. Eu vou esperar ver se vocês têm mais alguma dúvida. A Neide tá dizendo que quer, né, Neide? Então, a gente vai mandar uma mensagem pra você, Neide, ou manda uma mensagem aqui na página do Mais Psicólogos. Eu vou para mandar aqui no Mais Psicólogos. Eu já avisei aqui o Rodolfo para entrar em contato com você, tá? Fora isso, mais alguma pergunta, mais alguma dúvida que vocês tenham, gente, de assuntos referentes à psicologia que vocês queiram saber um pouco mais? Alguma questão? Esperando o caminhão passar. Alguma questão, alguma dúvida que vocês tenham referentes à psicologia, referentes à minha pessoa, sobre alguma coisa que vocês queiram saber um pouquinho mais? Vou esperar ver se vocês mandam alguma mensagem, alguma coisa. Bom, então, já que ninguém tem nenhuma dúvida, ninguém tem nenhuma pergunta, eu vou encerrar a live por aqui. Eu queria deixar de novo meu contato, que é só entrar na minha página, psicólogo Stephanie Nebos, se tiver alguma dúvida, alguma questão que não queira trazer aqui, queira falar no particular. Eu vou pedir para vocês também sugestões de temas, então
temas referentes à psicologia, qualquer coisa que vocês tenham curiosidade, qualquer coisa que vocês tenham alguma dúvida, queiram saber um pouco mais pra gente conversar aqui. Então, mandem aqui também sugestões de temas que vocês queiram saber um pouquinho mais. Já falei da supervisão clínica, então não vou falar de novo, senão vai ficar muito chato também, ficar toda hora da supervisão, mas estamos lançando um grupo de supervisão clínica. Quem quiser mais informações, só mandar por mensagem aqui. E é isso, gente. Então eu vou ficando por aqui. E boa noite pra todo mundo. Até semana que vem. Um beijo e tchau, tchau.